E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal sobre o Plano de Estudo Tutorado, volume 6, Sociologia, do terceiro ano do ensino médio, semana 1, o trabalho. Com proposta para iniciarmos aqui o nosso PET 6, refletiremos nessa primeira semana sobre o conceito da sociologia do trabalho, refletindo desde a busca e a compreensão da organização e evolução do mundo do trabalho na sociedade e as relações de trabalho e suas implicações sociais. Para esse primeiro momento, trazemos aqui o texto do professor Rafael Davidson dos Santos Júnior, que vai trazer aqui um pouco desse contexto histórico do conceito do trabalho. Quando tratamos então do conceito e a definição de trabalho, podemos aqui sugerir como sendo toda a atividade desenvolvida pelos seres humanos, seja ela física ou mental, da qual resulta bens e serviços. Quando pesquisamos a etimologia da palavra trabalho, descobrimos que está relacionada ao tripalho, que inclusive temos a imagem na tela de vocês refletindo esse instrumento de trabalho, composto de 3 estacas, utilizado inicialmente na agricultura e, com o passar do tempo, foi empregado para fins de tortura. Isso porque, ao longo da história, o trabalho esteve relacionado com o esforço físico e cansaço. Ao tratar então aqui sobre a relação de trabalho, falaremos sobre os modos de produção. Definimos aqui o modo de produção como a maneira pela qual a sociedade produz seus bens e serviços, seja ela manufatura, artesanal ou industrial, como os utilizar e os distribuir. O modo de produção de uma sociedade é formado por sua força produtiva, que são os elementos necessários para produzir. Trazendo aqui a leitura em Marx, os modos de produção foram sendo moldados conforme a sociedade da época. Na antiguidade, o modelo era o modo de produção primitivo, baseado nos modos de vida do período que hoje conhecemos como pré-história. E seu objetivo era a sobrevivência do grupo. Não existia propriedade privada e as tarefas eram divididas entre todos, ou seja, não existia dominantes e nem dominados. A relação entre os integrantes dos grupos humanos era uma compreensão mútua em relação ao trabalho. Cada pessoa tinha função que executava de modo a ajudar seu grupo. Não existia uma remuneração. Esse foi o modelo de produção mais duradouro e de maior alcance geográfico. O modelo de produção citado na teoria de Marx, que ocorreu principalmente na América, Ásia, África, foi o modelo asiático. Neste modelo de produção, a população fabricava os bens e o Estado se apossava de uma parte através dos tributos. Desse modo, acabam surgindo diferentes classes sociais e um grupo pequeno com poder político e econômico tendo a supremacia. Em relação ao trabalho, as pessoas deveriam cultivar as terras como forma de pagamento ao governo por seu uso. Era uma espécie de trabalho compulsório. No modelo de produção escravista, passou a existir a divisão de classe. Uma parte dominante, que era minoria, dona das terras e dos instrumentos de trabalho, sendo também dona das pessoas escravizadas, que eram maioria e acaba sendo a parte dominada deste modelo de produção. Este modelo de produção, ele não só aconteceu no período mais recente da história, como no período colonial das Américas, mas também ele aconteceu muito antes disso em territórios europeus e outros territórios de outros continentes. Porém, tem uma grande diferença aí quando falamos desse processo escravocrata que houve na Europa, por exemplo, ou até no continente africano, no continente asiático, que era uma escravidão voltada a uma discussão, voltada a uma questão de inimigos de guerra, por exemplo, de ocupação territorial, diferente do processo que houve aqui nas Américas, de uma escravidão voltada especificamente a um povo, né, de origem, no caso, étnico-racial africana. Outros modelos sustentados pela produção camponesa e ficou conhecido como modelo de produção feudal, ou simplesmente feudalismo, entra aqui também na nossa discussão.
onde a divisão de classe se deu principalmente entre os senhores feudais e os servos ou camponeses. Os senhores feudais, donos das terras e donos dos meios de produção, cediam suas terras aos servos, que produziam e repassavam uma parte da produção ao senhor feudal. Na maioria dos casos, os camponeses trabalhavam em regimes de servidão e se submetiam a exigências de um senhor feudal. Por fim, aqui dentro dessa linha construtiva aqui na leitura de Marx, trazemos um modelo de produção que é o capitalismo, caracterizado pela transformação do trabalho em mercadoria, através do processo de assalariamento da força de trabalho. O capitalismo, diferente do socialismo, é baseado na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, em substituição à propriedade feudal. O capitalismo é um movimento por lucros. O trabalho neste modo de produção é caracterizado por ser remunerado. O trabalhador vende sua mão de obra aos donos de modo de produção, tendo aí um processo que constrói o capitalismo. Nessa compreensão do modelo de produção capitalista, trazemos aqui etapas que constroem a história do capitalismo, que parte do pré-capitalismo, onde o modo de produção feudal ainda predominava, mas já se desenvolviam relações capitalistas. O capitalismo comercial, que a maior parte do lucro concentrava-se nas mãos dos comerciantes, que constitui a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assalariado torna-se mais comum. O capitalismo industrial, que vem com a Revolução Industrial, onde tem o capital passa a ser investido basicamente na indústria, que se torna a atividade econômica mais importante, onde o trabalho assalariado firma-se definitivamente. E colocamos aqui o capitalismo financeiro, onde os bancos e outras instituições financeiras passam a controlar as demais atividades econômicas através de financiamento da agricultura, da indústria, da pecuária e do comércio. Dando ainda a continuidade no embasamento das teorias de Karl Marx e Friedrich Engels, nas suas relações aqui, nas suas obras sobre o capitalismo, observamos aqui um modelo de produção socialista, que tinha o intuito de contrapor o modelo capitalista. A base deste modo é a propriedade social dos meios de produção, ou seja, não existem empresas privadas, os meios de produção são públicos ou coletivos. O objetivo é a satisfação completa das necessidades materiais e culturais da população, como saúde, emprego, habitação e educação. Nesse caso, as pessoas sairiam da condição de exploradas para trabalhar em prol da coletividade. Seu trabalho deixaria de ser remunerado. E assim a gente finaliza aqui uma primeira leitura sobre esse conceito do trabalho, da sociologia do trabalho, que veremos em outros momentos aqui do PET 6, trazendo inclusive uma reflexão dentro do campo da sociologia clássica a partir de Marx, Weber e Durkheim. Atividades da semana 1. Segue para vocês o modelo de gabarito para a semana 1, que teremos aí 3 questões de múltipla escolha. Questão 1. O modelo de produção, que se caracteriza pelas relações entre trabalho, assalariado e capital, é definido como modo de produção. Essa questão aqui ela é bastante básica e bastante simples para refletir e chegarmos a uma resposta. O próprio material já traz aí esse conceito bem simples e básico de interpretar. E aí é lembrar das leituras críticas e observativas da teoria marxista. Questão 2. Sobre o sistema capitalista, analise as alternativas abaixo, destacando a alternativa correta. Então, temos que, primeiramente aqui, lembrar, nós estamos falando do sistema capitalista voltado ao modo de produção. E aí é um ponto-chave nessa leitura aqui em questão. Quando falamos, então, do modo de produção capitalista, desse sistema capitalista de produção, o capitalismo voltado a questões econômicas, vamos aí, então, refletir basicamente pontos que envolvem a propriedade privada, que envolve as divisões de classes ali, onde tem aí o pertencimento também do grupo que cada um está ali inserido, classe trabalhadora, classe dona da produção, e fatores principal, numa leitura aqui principalmente de Marx. O fator principal quando falamos do capitalismo econômico é a mais-valia que envolve a construção e a visão do lucro, que envolve todo esse processo do capital. Questão 3. Sobre o modo de produção escravista, indique quais das afirmações abaixo estão corretas.
Peço a vocês que leiam atentamente esses 4 conceitos aqui dados sobre a questão escravista para poder responder e chegar aí a uma conclusão. Então tenha um cuidado para entender o conceito histórico sobre o processo escravista. Lembrando, ele é muito antes do capitalismo e do feudalismo. Então nós estamos falando aí de um processo antes inclusive dessa escravidão da população negra nas Américas, que a gente vai fazer outras reflexões e críticas sobre isso depois. Mas aqui é entender o sistema de escravidão na sua origem, lá ainda, né, períodos da antiguidade. Então, refletir aqui esses conceitos para poder compreender aqui melhor. Então, vamos lá, por exemplo, refletir as questões. Por exemplo, na primeira aí, volta que o modo de produção escravista, né, o senhor tem a propriedade tanto dos meios de produção quanto do próprio escravo. E aí nós temos uma alternativa que está bem coerente. Diferente, por exemplo, da alternativa 4. Tem assim, o trabalho escravo estimula a atividade produtiva e o progresso tecnológico, contribuindo para o constante desenvolvimento da economia. Nós temos que entender que o trabalho escravo ele teve um processo de, sim, uma atividade produtiva alta, uma grande contribuição nesse desenvolvimento econômico, mas de uma forma totalmente negativa, numa exploração humana. É um desenvolvimento para poucos, é uma atividade produtiva para poucos beneficiar, não para a maioria em questão, ou para o grupo, inclusive, que mais agia e mais atuava dentro do processo de produção, que eram os próprios escravos. Então, nós temos que ser críticos nessa questão. A questão 3, por exemplo, fala sobre os gregos usarem a mão de obra escravista, né? Então vamos refletir na antiguidade, até criar o processo democrático. Não, né? Inclusive o conceito de democracia grega, ela tinha que o escravo não poderia participar dessa democracia, desse voto, né, da escolha junto ali. Então o escravo tinha naquele mesmo momento. E, inclusive, refletir que filósofos como Platão e Aristóteles, num momento, tem ali, de fato, uma condenação, né, firme em relação à escravidão e coloca nessa questão da falta de dignidade à condição humana. Então, a gente também descarta essa questão. Então, é isso. Em relação ao nosso plano de estudo tutorado, volume 6, peço a vocês que assistam outros vídeos aí do nosso canal em relação às atividades do PET Sociologia, como também assistam outros vídeos que estão produzindo aí para vocês nesse período de estudo remoto. Desde já, um muito obrigado e até a próxima!